Agora são 7h37. Vamos falar sobre a prisão do ex-presidente Temer, Michel Temer. Ele passou a noite numa sala de 20 metros quadrados do prédio da Superintendência da Polícia Federal, aqui em São Paulo. Se entregou na tarde desta quinta-feira. Nós temos também informação aqui, Temer foi acusado, né, de chefiar uma organização criminosa que teria recebido mais de R$ 1 milhão em propina nas obras da usina nuclear de Angra 3, operada pela Eletronuclear. O ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro afirma que a soma dos valores de propinas recebidas prometidas pelo suposto grupo chefiado pelo ex-presidente ultrapassa R$ 1 bilhão e 800 mil. Também se entregou na tarde desta quinta-feira o João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, amigo do ex-presidente e sócio da empresa Argeplan. Vamos falar sobre esse assunto com o Yuri Félix, doutor em processo penal e diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM. Olá, Yuri, bom dia. Bom dia aos amigos do estúdio, bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Bom, Yuri, vamos falar aqui sobre o argumento, né, da defesa do Temer. O advogado Eduardo Carnelós, ele diz que a prisão de Temer é ilegal, injusta e cruel. E o argumento que ele está usando é que já se passou muito tempo, né, em relação aos fatos apurados, que ocorreram há muito tempo, e ele não poderia ser preso. Como é que você analisa também essa questão? Veja, a prisão do ex-presidente Temer é uma prisão que, para dizer o mínimo, nos causa curiosidade. Se ele é acusado de crimes e ele tem usado o fato de ocupar algum cargo público, seja ele e o ex-presidente Michel Temer ocupou cargos públicos durante vários e vários anos. Hoje, na atualidade, ele não ocupa mais nenhum cargo público. E uma prisão preventiva, ela tem uma natureza de coibir a possibilidade desse indivíduo voltar a reiterar o crime ou atrapalhar as investigações. Se o ex-presidente já não ocupa mais nenhum cargo, se o ex-presidente já não é mais presidente da Câmara, já não é mais parlamentar, não é vice-presidente da República, não é presidente da República, de que maneira ele poderia influenciar ou de que poderia cometer algum delito, tendo em vista que, segundo a acusação, ele se fazia valer do seu poder? Então nós não entendemos por qual motivo essa prisão, do ponto de vista processual, ela ocorreu. Isso nos parece mais uma prisão midiática do que processualmente, tecnicamente sustentável. A posição da defesa do ex-presidente, ela, do ponto de vista técnico, ela tem base, ela tem fundamento. Mas eu não vejo fundamento, pelo menos de todas as informações que nós temos até o momento, eu não vejo fundamento para uma prisão preventiva daquele que já não ocupa mais nenhum cargo público, nenhum cargo de poder. Bom, agora, Yuri, vamos falar aqui sobre a decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, né, que julgou constitucional por 7 votos a 4, o indulto de Natal, né, assinado pelo ex-presidente Michel Temer em dezembro de 2017. A favor votaram os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Foram contra o relator do processo, né, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Teve uma atenção muito grande, né, nessa discussão, nessa sessão, e ficou 7-4. E como é que você vê também essa decisão desse indulto? Lá no começo de 2018, final de 2017, essa discussão já havia surgido nos meios acadêmicos, no meio jurídico, e à época eu já defendi que o Supremo Tribunal Federal não tinha o poder de intervir numa decisão que ela é discricionária, ou seja, ela é uma prerrogativa, ela é da natureza do cargo da presidência da República. O cargo da presidência da República,
e é importante nós deixarmos claro que no momento em que votamos num candidato à presidência, também votamos em seu vice, pois o ex-presidente era vice, ingressou na presidência por conta da saída da ex-presidenta Dilma, e ele foi eleito com o voto popular. Pode ter sido eleito de forma indireta como vice-presidente, mas foi eleito. Então a legitimidade dele decorre da democracia. Essa legitimidade dá a ele determinados poderes. Um destes poderes é o indulto. No momento em que o Supremo Tribunal Federal entra nessa discussão, ele sim invade a esfera de competência da presidência da República. Pois à época e hoje eu entendo que isso é discricionário, isso é da essência do cargo da presidência da República, seja qual presidente for. Seja qual presidente for. Então, no momento em que este fato do príncipe, esse ato decorrente da essência, que decorre da essência da presidência da República, é um ato questionado pelo Supremo Tribunal Federal, da forma que foi, eu entendo como equivocado o questionamento do Supremo Tribunal Federal e entendo a decisão que ocorreu de manutenção do indulto nos termos em que ele foi proposto pela presidência, uma decisão acertada, pois isso, como disse, repito, é da essência da presidência da República e que seu poder decorre do voto direto da maioria da cidadania brasileira e que o escolheu para estar lá. Certo, o decreto, né, ele perdoou aí condenados por corrupção e lavagem de dinheiro que tinham até aquela data, né, em dezembro de 2017, cumprido 1/5, equivalente a 20% da pena. Agora, nessa sessão, né, Yuri, a gente teve aí a fala do ministro Fux, né, ele diz o seguinte, né, quer dizer que aqueles absurdos todos estão valendo, né, aí o Marco Aurélio rebateu, falou absurdos na ótica de Vossa Excelência. Como é que você também analisa esse apelo, né, do Fux nessa hora também? Veja, aí eu me apego às palavras do próprio ministro Marco Aurélio, em que na sequência deste acalorado debate, ele afirma: Vossa Excelência respeite a maioria que se formou em plenário. Uma decisão, ela não é boa, ela não é positiva quando ela me agrada e ela não é negativa quando ela me desagrada. Uma decisão é uma decisão e ela foi feita para ser respeitada. No momento em que a maioria do plenário aponta num determinado sentido, o ministro derrotado, ele tem que saber que isso é um jogo democrático. Nem sempre a posição dele é que vai prevalecer. Eu sei que a discussão ela é espinhosa quando se trata de temas como corrupção, como peculato, como lavagem de dinheiro, mas como eu disse, no momento em que a presidência da República, seja quem for que esteja sentado na cadeira de presidente, ele é do direito dele, é discricionário dele, que ele emane essa decisão, esse decreto de indulto. E não cabe ao Supremo Tribunal Federal questionar. Essa é a minha posição, olhando para o processo penal e olhando até mesmo para o direito constitucional das prerrogativas do cargo da presidência da República. Yuri, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Muito obrigado, bom dia, um forte abraço. Forte abraço. Falamos aqui com Yuri Félix, doutor em processo penal e diretor do IBCCRIM.